Bom dia, sejam bem-vindos, quase que não saiu bem-vindos a mais uma live. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje falando sobre propósito, à luz da Bíblia, sobre aquilo que o Senhor tem com você. Hoje eu vou te mostrar que o propósito de Deus precede a sua existência. Deus quer ativar. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje Deus quer gerar clareza no seu coração e mostrar para você que você não é obra do acaso, que você foi alguém desenhado, planejado pelo Senhor para viver algo único que Ele designou para você antes mesmo de você vir para essa terra. Eu vou te provar isso à luz da Bíblia. Então, seja bem-vindo. Se você não tomou seu café ainda, tome seu cafezinho da manhã, preferencialmente sem açúcar. Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom dia, Jossi. Sejam bem-vindos. Se você ainda não compartilhou, compartilhe essa live com mais alguém. Vai aqui, ó, no aviãozinho, está aqui embaixo. Bom dia, Jorge. Tudo bem, meu amigo? Vá aqui e envie para o número máximo de amigos, para que mais vidas possam ser tocadas nessa manhã de terça-feira. Quero ver quem está mandando, hein? Você que já enviou aí, não deu tempo ainda de enviar. Clique no aviãozinho e mande. Eu quero agora começar orando pela sua vida, agradecendo a Deus por mais um dia, porque hoje Deus vai tocar nas profundezas da sua alma. Hoje essa live vai tocar nas profundezas da sua alma. Hoje você vai ser ativado para viver e manifestar o propósito que o Senhor tem com você. Hoje você vai sair daqui Valmir, você vai sair daqui tocado, com muita fé no seu coração, para manifestar o sobrenatural. Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos, na realidade eu começo hoje, e a gente vai até sexta-feira, com temas diferentes, mas falando sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque foi um dos assuntos que trouxe transformação para a minha vida. Eu, durante muito tempo, corri atrás de pessoas, de ambientes, de treinamentos, de palestras, porque eu queria descobrir o meu propósito, eu queria saber qual era o propósito da minha vida. E você hoje vai ter uma clareza que você nunca teve. Aquilo que eu vou te confessar, me custou muito para aprender. Nessa live hoje eu vou compartilhar com você, porque de graça eu recebi, de graça eu quero transmitir para a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar por essa manhã, te agradecer por seu amor, por tua graça. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de acordar todas as manhãs para viver e manifestar aquilo que o Senhor tem com cada um de nós. Que possamos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, estar com os corações abertos, com as faculdades mentais acordadas e totalmente receptíveis para a boa semente que é a sua palavra. Nós te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, André. Quem já compartilhou, coloca aí, eu quero saber quem já compartilhou. Ó, até eu vou compartilhar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui no meu. Olha, tô mandando aqui para os meus seguidores que estão acordados. Ó, vai aqui no aviãozinho, mande. Uma vida pode ser tocada, transformada através de um ato tão simples, que é você ir nesse aviãozinho e mandar a live para essa pessoa. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê, então faça.
em nome de Jesus, como eu estou fazendo. Ó, tô mandando. Olha aí que bênção. Vai que uma dessas vidas que vão ser conectadas aqui, Deus deseja falar ao coração dela. Assim como Deus vai falar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Então, se você crê, envie para mais alguém. Faça isso. Aí já mandei. Eita, que é muita gente. Glória a Deus. Amém, meus amados? Eu lembro que 2018 foi uma fase onde Deus me levou muito a buscar crescimento pessoal. E foi num período da minha vida onde eu fiz formação em PNL, Programação Neurolinguística. Fiz também formação em Master Coach. Então eu fiz o Executive Coach, Life Coach, Master Coach. Inclusive foi um período onde estudar e aprender sobre o coach estava em alta. Fiz tantos outros treinamentos, imersões. Gente, às vezes eu paro, eu estava brincando aqui, mostrando para um amigo a quantidade de certificados de formação em cursos e treinamentos. E eu lembro que foi exatamente nesse momento em que, fazendo tudo isso, eu queria descobrir qual era o meu propósito. Eu queria saber a razão pela qual eu existia. Alguém já viveu isso? Quem sabe, eu não sei se você está vivendo exatamente isso nesse momento. Talvez você chegou aqui e, dependendo do momento de vida, de cenário que você está vivendo, existe uma inquietação no seu coração. Por que eu existo? Alguém já se fez essa pergunta? Sabe que eu estou falando para alguém que nunca se fez essa pergunta? Por que razão eu existo? Foi então também que, nesse mesmo período, me aprofundando ainda mais nas Escrituras, buscando entender o meu propósito de vida, o primeiro ponto que eu entendi é que eu não tinha um propósito. Anote isso, você não tem um propósito. Você foi feito para um propósito diferente. Porque a gente acaba romantizando e achando que nós temos um propósito. Quando nós entendemos que fomos feitos para um propósito, é você compreender que aquele que te fez, aquele que te criou, ele tem um propósito com a sua vida. Eu tenho aqui, por exemplo, um celular, eu tenho aqui uma mesa, eu tenho aqui uma xícara, e esses objetos, ainda que eles não tenham vida própria, todos eles foram feitos por um propósito. Porque quem o fabricou, quem o formou, sabe exatamente para que fins foi feito, foi criado, foi formado. E assim somos nós. Então, quando você entende isso, quando você compreende que Deus te criou com um propósito, você entende que a sua história, ela não começou no ventre da sua mãe. A sua história começou no coração de Deus. Meu pai, anote isso. A minha história não começou no ventre da minha mãe. A minha história começou no coração de Deus. Porque entender isso é saber que, a despeito do cenário e contexto no qual você veio para essa terra, você não foi um acidente de percurso, você não foi a obra do acaso, você não foi um descuido dos seus pais. Você pode até, aos olhos naturais, ter sido uma gravidez indesejada, pode ter sido fruto de uma traição, mas independentemente da forma como você veio para esse mundo, a sua história não começou no ventre da sua mãe, a sua história começou no coração de Deus. Eu sei que muitos sofreram ausência materna, ausência paterna, muitos viveram traumas, e parte desses traumas até hoje tentam dizer para você que não existe um propósito para a sua vida, quando em realidade é exatamente o que o adversário utiliza para tentar te convencer que Deus não tem um propósito com a sua vida. Olha o que vai dizer aqui em Jeremias, capítulo 1, o verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi.
Gente, isso é o saber eterno de Deus. Isso aqui é muito poderoso, eu vou ler de novo, porque você precisa gravar isso no seu coração. Porque nada na sua vida é por acaso. Existem escolhas erradas que você tomou, e obviamente elas trazem consequências na sua vida, mas a despeito dessas escolhas, você precisa entender algo. Deus tem um propósito contigo, e esse propósito, ele não foi planejado na terra. Deus não teve que recalcular a sua rota, porque alguém fez algo errado, porque você errou. Não, não. Quando você veio para cá, Deus já tinha um propósito com a sua vida. Olha o que vai dizer: antes de te formar, ou antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. É exatamente o que Davi vai dizer também no Salmo 139, verso 16. Todos os meus dias foram escritos sem que nenhum deles existisse. Quem acha que você foi concebido sem um propósito, quem acha que você é obra do acaso, muitas das vezes somos nós mesmos. Parte de muitas frustrações que a gente viveu, parte de muitos erros que a gente cometeu devido ao ambiente que fomos criados, inseridos. Mas você precisa entender uma coisa: você não tem propósito, anote isso. É Deus que tem um propósito com a sua vida, porque foi Ele quem te fez, foi Ele que te formou. E o fato de você entender isso gera, sabe o quê? Aceitação. Você tem um problema de se aceitar porque você não entende que a sua forma de ser, e eu não falo sobre o pecado, eu não falo sobre coisas que realmente precisam ser deixadas, mas eu falo sobre a sua essência. Você já percebeu que você tem um jeito extremamente peculiar? Você já percebeu que ninguém se comunica como você se comunica? Você já percebeu que o seu temperamento é diferente o temperamento de muitas outras pessoas? Você não entendeu ainda que você é uma carta viva escrita pelas próprias mãos do Senhor? Deus tem um propósito com a sua vida. Você poderia dizer assim, eu não sou obra do acaso. Eu não estou vivendo o acaso. Eu não sou fruto da irresponsabilidade, da falta do planejamento, do acidente de percurso de alguém. Não, não. A despeito do erro que cometeram, não digo que não tenha sido um erro, mas Deus não anula o que Ele tem comigo por causa do erro dos outros. Meu Deus do céu. A tua história começou no coração de Deus, meu irmão. Grave isso, não no ventre da sua mãe. Deus não teve que recalcular a rota, não. Ele te planejou. Você pode dizer assim, o Senhor me planejou. Olha que o Salmo 139, isso aqui é muito forte. Isso aqui vai curar a alma de alguém nessa manhã e vai fazer com que você entenda a peculiaridade, a particularidade que Deus te fez. Olha o que o salmista vai dizer no 139, verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Você ouviu isso? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O que é o íntimo do ser? É a forma de ser, é quem você é. Deus te fez para ser exatamente a sua essência. Deus te fez exatamente para ser a forma como você é. E volto a dizer, não sobre aquilo que o mundo fez, mas sobre a essência que você carrega. Existe uma essência de Deus dentro de você. Existe algo que Deus fez que Ele não fez na vida do outro, Ele fez na sua vida. Existe algo que Deus planejou que Ele não planejou para outro, mas Ele planejou para a sua vida. Existe algo que Deus determinou para você que Ele não determinou para outra pessoa, porque Ele criou o íntimo do seu ser e Ele te teceu no ventre da sua mãe. Sabe o que é o tecer?
fala de um trabalho artesanal, um trabalho manual, um trabalho minimalista. Eu fico olhando para a criação, eu confesso que eu fico estarrecido com a criatividade de Deus. Porque são bilhões de habitantes na Terra, você tem até um ou outro que se parece, mas é impressionante como Deus é criativo em fazer modelos parecidos, porque todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 sobrancelhas, 2 orelhas, e ninguém se parece. É impressionante, é estarrecedor. Mas porque cada pessoa existe nela o quê? Uma peculiaridade. Deus te conhece desde a eternidade. Deus te conhece, você pode declarar isso em nome de Jesus? O Senhor me conhece desde a eternidade. Antes de eu nascer, os céus já tinham planejado a minha vida. Declara isso em nome de Jesus. O Senhor me conhece desde a eternidade. Eu não sou um acidente, eu sou um projeto eterno de Deus. Você consegue declarar isso? O Senhor me conhece desde a eternidade. Eu nasci em um contexto muito caótico. Eu tive uma infância muito conturbada, de muitas rejeições, muitas mágoas, muitos traumas. E eu lembro que até os 15 anos de idade, antes de ter a minha primeira experiência com Jesus, eu carregava muita amargura na minha alma. E o sentimento que eu tinha é que não era para mim existir. Eu não sei se alguém já teve esse sentimento, sabe aquele sentimento, por que eu existo? Não era nem para existir. Esse era o sentimento que eu tinha. Até que um belo dia eu tive um encontro real com Jesus, e a partir deste encontro, onde eu comecei a liberar perdão para pessoas que me fizeram mal, eu comecei a liberar perdão para aqueles que faziam parte da minha coleção de traumas, e foi aonde começou um processo de regeneração na minha vida, e que levou muitos anos, até que um belo dia, já com uma idade avançada, eu comecei a compreender que Deus tinha um propósito com a minha vida. E foi o fato de entender isso que o primeiro ponto fez eu aceitar a forma como eu era. Deus vai trazer aceleração no seu crescimento pessoal quando você entender que você não foi feito para ser o que o outro é. Meu Deus. Você não foi feito para ser o que o outro é. Porque quem não sabe o que é, vai sempre tentar ser o que Deus não fez para ser. Porque nós temos visto uma sociedade conturbada. Porque a gente tem visto pessoas tentando ser o que não foram criadas para ser. Hoje, na atualidade, você tem gente que se sente animal. Deus não te fez para ser um animal. Tem gente tentando ser aquilo que admira no outro. Deus não te fez para ser aquilo que o outro carrega. Porque para ser o que o outro é, já tem o outro. Não precisa ser você. Você entendeu isso, meu irmão? Não, eu quero ser igualzinho Beltrano, porque Beltrano fala bem, Beltrano faz tal coisa legal. Não, para ser o que o outro é, já tem o outro. Deus te fez para ser exatamente quem você é. A sua forma de se comunicar vai comunicar algo que Deus confiou a você. A sua forma de se expressar vai expressar algo através da sua vida que Deus confiou só a você. Então você precisa começar a entender uma coisa. Quando você entende que Deus tem um propósito com a sua vida, isso vai gerar aceitação no seu coração. Você não é obra do acaso. Deus te fez para ser exatamente como você é. E eu não estou falando em ser arrogante, soberbo. Eu não estou falando sobre a vida de pecado, não. Eu estou falando sobre a sua essência. Alguns são mais introspectivos, alguns falam mais calmo, outros são mais eufóricos em falar, uns são mais introspectivos, outros são mais extrovertidos, um é mais sério, outro é mais sorridente. Já viu que tem gente que falando sério fala sorrindo? É o jeito que Deus fez a pessoa para ser, porque esse jeito vai comunicar algo a alguém. Agora tem outros que até brincando falam sério, mas isso vai comunicar algo também a alguém.
Porque da mesma forma que Jeremias capítulo 1, verso 5 vai dizer que tu me conheceste antes de me formar no ventre da minha mãe, isso faz com que entendamos, assim como o salmista vai dizer no Salmo 139, verso 16, que todos os seus dias foram escritos sem que nenhum deles existisse. Isso fala o quê? De que no livro do Senhor ele determinou todos os seus dias para manifestar o propósito dele nessa terra. Você pode declarar assim, ó, Deus tem um propósito com a minha vida. Você consegue declarar isso? Deus tem um propósito com a minha vida. Nada é por acaso. Deus te fez para ser exatamente como você é. E o mais interessante é que quando ele vai falar no verso 13, que tu criaste o íntimo do meu ser, isso fala exatamente do seu aspecto interior. Tu criaste o íntimo do meu ser. Uma das coisas que o diabo mais vai lutar para deturpar na nossa vida é exatamente, Pamela, o íntimo do nosso ser. Gerando uma imagem daquilo que não somos, gerando um sentimento daquilo que Deus não nos fez para ser. Porque se ele consegue mexer no íntimo do seu ser, ele vai mexer na sua identidade. Quando Jesus ele está ali 40 dias no deserto e ele está passando um período de necessidade porque ele estava em jejum. Quando o diabo chega para ele, a primeira tentação, ela foi uma tentação estratégica. Foi na tentativa de tocar na identidade de Jesus, perguntando para ele, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vira para ele e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o que o diabo tentou fazer? Tentou tocar na identidade. Porque se ele fere a identidade, ele paralisa o propósito. Por que tem tanta gente com o propósito paralisado? E às vezes buscando em homens qual é o seu propósito? Porque está com a identidade ferida. Porque ao longo da jornada e da criação, foi criando traumas, paradigmas, crenças, resistências, às vezes até mesmo com Deus, que é aquele que te criou com um propósito, para que você não manifeste a sua real identidade. Mas o que a Bíblia diz acerca do propósito é que, a começar, não somos obras do acaso. Ele nos conhece desde a eternidade. Jeremias capítulo 1, verso 5. O segundo ponto é que todos os nossos dias foram escritos por Ele, sem que nenhum deles existisse. Meu irmão, tenta entender a magnitude disso. Quarta-feira não chegou ainda. Hoje é terça. Mas a sua quarta Ele já escreveu. E o que a Bíblia vai dizer é que tudo que Deus pensa ao nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade. A vontade dele para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Então, perceba que Deus tem o melhor para a sua vida. É certo que tem dias que viveremos processos, tem dia que nós viveremos dias difíceis, mas tudo é Deus trabalhando e lapidando o nosso interior para que aquilo que Ele escreveu de melhor ao nosso respeito, aquilo que Ele planejou de melhor para o nosso respeito, aquilo que Ele tem como um propósito de melhor ao nosso respeito, possa ser manifestado através da nossa vida e a glória dele venha a ser vista através de nós. Então grave algo no seu coração em nome de Jesus. Você não é obra do acaso. Você pode declarar isso. Eu não sou obra do acaso. Deus não me criou para existir, mas Ele me criou para cumprir o seu propósito. Nossa, isso é muito forte. Deus não te criou para existir. Você não é um vegetal. Não é só para estar respirando, trabalhando, comendo, pagando conta. Não, não, não. Repreenda isso em nome de Jesus. Saia dessa vida automática. Saia dessa vida automática. Deus não te criou para existir. Deus te criou para manifestar o seu propósito. Existe algo, grave isso no seu coração, em nome de Jesus. Existe algo que Deus confiou unicamente a você e a mais ninguém.
Enquanto você não entender essa realidade, você não vai manifestar o propósito que Ele tem com você. Se eu fosse você nessa manhã, já começaria a orar: Senhor, em nome de Jesus, faça-me manifestar o propósito que o Senhor tem com a minha vida. Faça-me ter a clareza a cada dia daquilo que o Senhor tem com a minha vida. Porque quando eu entendo isso, eu começo a ser intencional na minha caminhada. Eu começo, Silvia, a servir, eu começo a amar, eu começo a me envolver nos projetos de Deus, eu começo a me envolver nos sonhos de Deus. Porque tem muitas coisas, grave algo no seu coração, que Deus não vai te revelar imediatamente. Mas a inclinação do seu coração no saber vai te levar a compreender o que Ele tem com você. Eu comecei a inclinar o meu coração em 2018 a querer saber qual era o propósito que Deus tinha com a minha vida. Nesse momento, ainda por não ter tanta base bíblica como hoje eu tenho, eu não digo ter toda, mas ter alguma, eu comecei a buscar isso em pessoas, eu comecei a buscar em coach, eu comecei a buscar em mentores, eu comecei a buscar em mentorias, e parece que quanto mais buscava, mais distante eu estava. Até que quando eu comecei a entender que o propósito da minha vida estava no Senhor e que não era meu, mas era dele, comigo, foi quando eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida. Então, Ele começou a me levar em ambientes, Ele começou a me levar a servir, Ele começou a me levar a aconselhar, Ele começou a me levar a cuidar de pessoas. E parece que quanto mais eu fazia, mais eu me sentia atraído, mais eu me sentia realizado. E isso foi ganhando proporção na minha vida, isso foi ganhando intensidade na minha vida. Até que um belo dia eu entendi que o propósito que Ele tinha comigo estava totalmente relacionado em cuidar de vidas. Porque todo propósito, ele vai ter algo em comum. Anote isso. Todo propósito, ele vai ter algo em comum. Que independentemente da forma como você viva o propósito que Ele tem com você, o propósito será anunciar Jesus para as pessoas. Isso é incomum. Todos nós teremos esse propósito em comum. Através daquilo que eu faço, eu vou anunciar Jesus para as pessoas. Mas no meu caso, eu anuncio Jesus para as pessoas liderando, pastoreando, ativando, enviando. É a forma como eu faço. Eu estava ontem mesmo conversando com a minha esposa, que quando eu olho para muitas reuniões ministeriais que a gente tem, quando eu vejo muitas coisas que hoje a gente faz cuidando de pessoas, isso me remete muito à ideia do que eu fazia com mais intensidade na vida empresarial. Claro que palavras diferentes, objetivos diferentes e um propósito diferente, mas a essência, o íntimo do meu ser, a forma de olhar e ver aquilo que cada um carrega, a percepção do que está no coração da pessoa, em olhar para a pessoa e saber quando ela está bem, em saber quando ela está mal, em saber o que ela está pensando, em saber o que ela quer. Essa capacidade que Deus me deu, hoje eu entendo que o Senhor me deu exatamente para fazer o que eu estou fazendo. Mas como que eu descobri isso? E aqui está a grande chave da sua vida. Sabe como? Servindo. Se envolvendo. Porque propósito, ele não é falado. Propósito, ele é revelado. E a revelação, ela fala de um processo gradativo. José teve uma visão, aonde o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. José teve uma visão em que ele via fechos se curvando diante do fecho dele. Mas sem que ele entendesse, era Deus já dizendo para ele: José, eu te fiz para governar. Mas como que José descobriu que ele foi feito para governar? Foi servindo. Servindo na casa de Potifar, servindo na prisão, servindo. E na medida que ele foi servindo, o propósito foi ganhando proporção. Grave isso, quando eu sirvo, o propósito ganha proporção na minha vida.
Então a primeira coisa que você precisa é perder a resistência de servir pessoas. Porque todo propósito fala em servir pessoas. Mas todo propósito traz consigo o benefício do propósito. Então haverão benefícios em viver o propósito. Mas todo propósito ele fala em servir pessoas. Então quando eu sirvo pelo propósito, o propósito ganha proporção na minha vida. E na medida que o propósito vai ganhando proporção, ele vai ficando mais cristalino, mais óbvio, mais claro. Você vai olhar para você e falar, agora eu estou entendendo, Deus me fez para isso. E sabe por que Deus não vai falar com todas as letras o propósito que Ele tem com você? Por uma razão lógica. Primeiro ponto, você não está preparado para viver a intensidade do propósito. Então você precisa de processos. Segundo ponto, se Deus fala o propósito que Ele tem, você vai buscar um meio de acelerar os propósitos, dando o seu jeitinho humano para viver aquilo que ainda não chegou o tempo de viver. Se Deus te mostra os lugares que Ele vai te levar a acessar, as mesas que você vai sentar, as pessoas que você vai se conectar, você vai tentar dar um jeitinho de acelerar esse acontecimento na sua vida. E Deus não trabalha com jeitinho, Deus trabalha com processos. Grave isso. Deus não trabalha com jeitinhos, Deus trabalha com processos. E todo processo, na medida em que você vai avançando, vai gerando clareza de propósito. E aí temos um grande problema, Valmir. É que ninguém quer passar o processo, mas existe um grande segredo, e eu vou compartilhar com você nessa manhã. Quanto mais rápido eu abraço o processo, quanto mais rápido eu compreendo a razão pela qual estou vivendo o processo, mais rápido eu saio dele. Tem muita gente que está patinando no processo porque está resistindo ao propósito. Tem muita gente patinando no processo porque está resistindo à clareza que o processo quer trazer na sua vida. E muitas das vezes, quando você acha que está pronto para algo, muitas das vezes você vai dizer, não vejo razão nesse processo. É aí que de fato você precisa viver esse processo. E nem todo processo quer dizer que ele vai ser amargo. Nem todo processo quer dizer que ele vai ser ruim. Porque o que amarga o processo é a altivez do nosso coração. O que faz um processo ser ruim é a nossa soberba. Porque quanto mais rápido eu reconheço o que Deus está tratando no meu coração, mais rápido essa fase passa na minha vida. Meu Deus do céu. Eu sei porque eu já fui uma pessoa extremamente arrogante, soberba, prepotente. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Porque quem foi curado não tem problema de falar das feridas que foram curadas. Porque toda cicatriz é a marca de alguém que venceu um processo na sua vida. Então eu não tenho nenhum problema em falar que eu já fui essa pessoa. Mas quando foi que eu deixei de ser essa pessoa? Quando eu reconheci que eu era. Então todo processo ele tem como objetivo é revelar para você mesmo quem você é. Tem gente que fala assim, nossa, Deus está me provando, como se Deus precisasse provar para Ele mesmo quem você é. Não, Deus te conhece exatamente quem você é, porque foi Ele que te fez. E Ele sabe exatamente o que o mundo te causou. E Ele sabe exatamente por que Ele precisa te provar, fazer com que você viva o processo. É justamente para tirar de você tudo aquilo que não foi Ele quem te fez para ser. Então o que Ele faz? Faz com que passemos por processos. Porque o processo gera lapidação, o processo gera maturidade, o processo gera robustez, o processo gera humildade, o processo vai trazer muitas coisas para que a cada dia haja ainda mais a clareza do propósito que Ele tem com a nossa vida. Então grave algo no seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar para finalizar essa live. Deus não te criou para existir, Deus te criou para manifestar o seu propósito. Você não é obra do acaso, você é obra das mãos de Deus. Você não é um acidente de percurso, mas você é alguém que foi planejado nos céus para manifestar a glória de Deus na terra. É isso que você é. Mas você precisa entender que é momento de inclinar o seu coração e fazer como o profeta Isaías fez. Senhor,
eis-me aqui. Você tem coragem de falar isso nessa manhã? Senhor, eis-me aqui. Tem que ter fé para falar isso, meu irmão. Eu tô já há uma semana falando sobre fé. E sabe de uma coisa que você precisa ter fé para falar? É isso, Senhor, eis-me aqui. Porque quando você fala, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te enviar. E quando Ele começar a te enviar, Ele vai começar a acelerar muitos acontecimentos na sua vida. Quem sabe eu já estou falando para pessoas que estão vivendo isso, você não está entendendo. Mas por que você está vivendo isso? Sabe por quê? Deus está acelerando um processo de crescimento na sua vida. Deus está acelerando, Jorge, a aceleração para trazer uma nova estação na sua vida. Porque tudo fala do propósito que Ele tem com você. E através deste propósito, Jesus vai ser anunciado, vidas serão transformadas, e no final de tudo você vai olhar e falar assim, nossa, que alegria em fazer o que eu estou fazendo. Eu me sinto extremamente realizado em fazer o que eu estou fazendo. Eu me sinto extremamente pleno em fazer o que eu estou fazendo. Mas por quê? Porque Deus me preparou para esse fim. Deus me preparou para esse propósito. O Senhor me conhecia, o Senhor me conhece desde a eternidade. E no ventre da minha mãe, Deus já me ungiu para fazer o que eu estou fazendo. Mas o mundo tentou roubar isso. As adversidades tentaram roubar isso. As mágoas e os traumas tentaram roubar isso da minha vida. Mas quando eu entendi que o meu propósito estava nele, quando eu entendi que o meu propósito era falar dele, quando eu entendi que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo voltará para ele, quando eu entendi que a razão da minha existência é ele, como tem aquele louvor, é ele, por ele eu estou gastando a minha vida. Quando você entende isso, Josi, é aí que Deus começa a acelerar com intensidade. Aí Deus vai começar a imprimir ritmo na sua jornada. E aí você vai ver coisas malucas, coisas inexplicáveis acontecendo, porque aquele que começou essa boa obra, Ele é fiel para completar. Eu quero declarar em nome de Jesus, aquele que começou o bom propósito na sua vida, Ele é fiel para completar. É Ele que vai completar. É Ele que vai te acelerar. É Ele que vai te empurrar da zona de conforto. É Ele que vai arrancar os traumas da sua vida. É Ele que vai limpar o teu coração. É Ele que vai forjar o teu caráter. É Ele. Mas você precisa fazer apenas uma coisa. E que coisa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Agora eu entendi. Não sou obra do acaso. Agora eu entendi. Eu sou alguém planejado pelas mãos do próprio Deus. Gente, eu quando li isso aqui foi uma cura tão tremenda para minha alma. Quando eu entendi que o Senhor criou o íntimo do meu ser. Sabe qual foi a cura que gerou no meu coração? Eu parei de ficar tentando ser os outros. Eu acho que eu falei com alguém agora, hein? Acho que eu mexi com a emoção de alguém agora. Eu parei de ficar tentando ser os outros. Eu quero ser que nem fulano. Eu quero ser que nem Beltrano. Eu quero falar que nem Ciclano. Eu quero me espelhar. Você pode ter boas referências? Pode. Você pode se espelhar em homens que Deus tem usado, que tem sido referência para as nações? Pode, não tem nenhum problema nisso. Agora você não pode jamais querer ser quem eles são. Porque para ser eles, já tem eles. Agora Deus quer que você seja exatamente quem Ele te fez para ser. E eu quero declarar em nome de Jesus que se você se conectou nessa live, se você está assistindo essa live, Deus vai acelerar o processo na sua vida para que o propósito dele venha a ser manifestado. Você recebe isso? Então eu quero que você tire um print da live, eu vou dar um sorriso, você vai postar e vai me marcar, se você ainda não fez. Você vai postar e vai me marcar assim, ó, eis-me aqui, é o que você vai, aqui, ó, você vai escrever isso aqui, ó. Porque se você postar isso aqui, ó, meu Deus. Se você postar isso, eu vou entender, sabe o quê? Que você está falando para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu vou entender que você está falando, sabe o que para Deus? Senhor, pode, faltou um i ali, depois vocês colocam, eis-me aqui.
corretor da... Eu vou entender que você está falando, sabe o que, para Deus? Deus pode acelerar. Deus pode acelerar. Pode acelerar. Eu quero viver a integridade, eu quero viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você pode digitar aqui, digita, eu quero saber se você está entendendo isso. Isso. Todo mundo que está entendendo essa mensagem, digita aí, ó, eis-me aqui. Eis-me aqui. Meu Deus, eu fixei o errado de novo. Deixa eu fixar aqui o da Silvia. Você vai tirar um print dessa tela e você vai postar nos seus stories. Você vai me marcar que eu vou compartilhar o seu story e você vai digitar assim, ó, bem grande, eis-me aqui. Por que você vai digitar isso? Porque você está entendendo uma coisa. O Senhor tem um propósito com a sua vida. E esse propósito já começou. Esse propósito já começou. Porque você não é acidente, você não é um tropeço, você não é o erro do outro. Olha que Davi vai dizer, em pecado fui concebido. Independentemente da interpretação bíblica para isso, Davi tinha certeza de algo. Eu fui concebido em pecado. Mas, a despeito da minha concepção, não anulou o que Deus tinha para a minha vida. Porque Deus me fez para ser rei sobre Israel. E existe algo extraordinário sobre a vida de Davi, não sei se muitos de vocês sabem disso, mas cronologicamente, quando a gente vai estudar a história de Davi, quando Deus fala para Samuel, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Quando você estuda cronologicamente, dá a entender que Davi nem nascido era ainda. Porque Saul caiu no início do seu reinado. Com 2 anos aproximadamente, Saul foi rejeitado. Saul reinou por 42 anos. Davi veio começar a reinar com 33 anos de idade. Então pare e pense, se Saul reinou por 42 anos e Davi só foi começar a reinar com 33, significa que quando Deus fala, encontrei um homem segundo o meu coração, esse homem nem nascido era ainda. E aqui entra exatamente Jeremias 1, verso 5. O Senhor me conhece desde a eternidade. Na eternidade eu te conheci. Então quando Deus fala, achei, ele não achou aquilo, ele achou na eternidade. Sabe por que Deus te mandou para cá? Porque Deus já tinha visto uma necessidade para o seu tempo. E para que a necessidade do seu tempo fosse atendida, ele falou, eu vou enviar o meu propósito chamado Pamela, eu vou enviar o meu propósito chamado Cláudia, eu vou enviar o meu propósito chamado Josi, eu vou enviar o meu propósito chamado Fernando, porque a despeito da necessidade que está para acontecer, eu já tenho a solução para ela, e a solução tem nome. A solução é Silvia, a solução é o Fernando, a solução é a Bisa, a solução é o Jefferson, a solução é o Jorge. Então eu já vou enviar, porque eu o conheço desde a eternidade. Então Davi vem para atender a necessidade daquele que não entendeu o propósito que Deus tinha com ele, de não saber esperar o tempo certo das coisas. Então grave isso em nome de Jesus. Deus tem algo lindo para a sua vida, meu irmão. Eu não estou falando para romantizar, para te emocionar, eu estou falando para ativar a sua fé, para que você crê nessa manhã e saia daqui dessa live e poste exatamente o que você acabou de ouvir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Dá um high five aqui então. Eu vou orar por você, eu vou declarar a ativação de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Eu vou orar por você nesse momento. Eu quero declarar que enquanto eu estiver orando, Deus vai ativar algo no seu interior. Você vai ser tomado por uma inquietação que você não foi antes. De uma vontade incontrolável de viver, de mergulhar, de servir, de manifestar aquilo que Deus imprimiu no seu espírito. Porque o propósito que Ele tem com você não está nas suas emoções, não está na sua carne, isso apenas faz parte, modela o propósito que Ele tem com você, mas o propósito que Ele tem com você está no seu espírito. E é por isso que todas as vezes que nos conectamos com o Espírito de Deus, que estamos em comunhão, a gente começa a ter ainda mais clareza da nossa existência,
a gente começa a ter aquele senso de urgência, de cumprir e viver o propósito. E eu vou orar nessa manhã em nome de Jesus, para que a unção que está sobre a minha vida, que ativou o meu chamado e o meu propósito, comece nessa manhã a gerar a ativação sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça nessa manhã. Eu quero, Pai, especialmente te fazer um pedido. Traga uma ativação, Deus, sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está aqui conectado, que está aqui assistindo essa live. Senhor, em nome de Jesus, que a despeito de todos os processos e percalços que essa pessoa viveu, de todas as mentiras do diabo que a levou a acreditar que o Senhor não tinha e tem algo com ela, que nessa manhã, através da sua palavra que aqui foi ministrado, tudo isso venha a ser cancelado na mente, no coração, em nome de Jesus. E eu oro, meu Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, que haja uma ativação dos céus. Eu oro que essa pessoa saia desta live tomado por um senso de urgência, de viver a integridade daquilo que o Senhor tem com ele, que o Senhor tem com ela, de viver absolutamente tudo que o Senhor preparou, tudo que o Senhor desenhou, para que ela possa viver e manifestar o propósito que o Senhor tem com ele. Porque eu sei que quando nós vivemos isso, nós somos tomados de um senso de realização. Nós somos tomados de um senso de felicidade inexplicável, de uma paz que excede todo entendimento. Por isso eu declaro que nesta manhã começou a ativação de Deus sobre a sua vida. Deus já está trabalhando, Deus já está agindo, mas nessa manhã eu estou tocando espiritualmente e ativando algo novo no seu coração, ativando o desejo de viver absolutamente tudo aquilo que Deus tem com a sua vida. Eu declaro nesta manhã, você está ativado em nome de Jesus. Eu declaro nessa manhã, você está habilitado para viver tudo o que Deus planejou para você. Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. Então, poste, compartilhe nos stories e eu vou compartilhar quando você me marcar. Deus te abençoe e eu te espero amanhã com mais uma palavra para que o Senhor venha trazer e gerar algo novo no seu coração em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.